Olá, eu sou Francisca Santos, trabalhadora do Centro Espírita Passos de Luz, e estou aqui mais uma vez para realizarmos a reunião pública, que é um momento de levar o Evangelho de Jesus Cristo aos lares. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Iremos comentar os itens bem e mal sofrer, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E nós iremos iniciar pela leitura da mensagem. Confia, portanto, em Deus e conduze-te com equilíbrio em todos os momentos da existência terrena, a fim de que, no momento da morte, estejas preparado para sobreviver em plenitude. Se algum ser querido antecedeu-te na viagem de retorno, acalma-te e espera. Ele vive e te aguarda. Se fizeres silêncio íntimo, falar-te-á, animando-te, para que prossigas em paz no desempenho das tuas tarefas, até o instante da tua libertação. Então, essa mensagem é do livro Fonte de Luz, do médium Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Agora iremos realizar a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos buscar a paz, a tranquilidade, o equilíbrio. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer pela nossa saúde, por tudo que somos, por tudo que temos. Vamos agradecer também a espiritualidade amiga que está sempre conosco. E vamos pedir a Deus que esteja sempre nos fortalecendo, nos guiando, para que possamos seguir nossa caminhada com fé, com coragem, vencendo todas as dificuldades. Que Maria de Nazaré nos proteja, nos ampare. Que Jesus nos fortaleça em todos os momentos da nossa vida. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então, o capítulo inicia com essas mensagens. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Então, nós vamos iniciar pelo item bem e mal sofrer. Então, quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence,
ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre o trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas conduzirão ao reino de Deus. Então, nós costumamos comentar que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, né? Em que todos nós estamos aqui para passar por experiências realmente, para passar por dificuldades, né? Dificuldades essas que têm o objetivo principal de nos elevar, né? De fazer com que nós possamos crescer moralmente. E o Evangelho nos diz que todos que estão na terra sofrem, independente se possuem riqueza, né? Ou se estão na pobreza. Agora, o que diferencia as pessoas é a forma de encarar o sofrimento. Como essas pessoas toleram o sofrimento. Então, o desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas é preciso que ela esteja apoiada sobre uma fé verdadeira, sobre uma fé viva em Deus. Então, para que o ser humano possa passar por todas as dificuldades da vida, é necessário que ele tenha coragem, que ele não se deixe levar pelo desânimo. Tem até uma frase que costuma-se muito falar, né? Que diz que Deus não coloca um fardo pesado para ombros frágeis, que o fardo é proporcional às forças, ou seja, que cada um só possui as dificuldades que pode suportar, né? Então, isso é verdade. O fardo, ele é proporcional às forças, assim como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Então, cada um passa pelos desafios que necessita passar para que se eleve, para que progrida moralmente, né? E a recompensa, ela será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição, mas é preciso merecer essa recompensa. Então, quem que irá merecer a recompensa? Quem souber passar pelas dificuldades da vida com resignação, com coragem, porque com certeza terão as melhores recompensas possíveis. E lembrando sempre que isso é o que se chama bem sofrer, é passar pelas dificuldades da melhor forma possível, é encará-las, considerando que todas elas servem para o aprendizado. Então, quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com a justa satisfação: eu fui o mais forte.
Então, diante de uma dificuldade, diante de uma dor, de um sofrimento, costuma-se geralmente ter esses sentimentos que foram falados, que é a questão da impaciência, da cólera, do descontrole, né? A pessoa geralmente ela costuma se desesperar, ela perde a fé, e essa não é a forma correta de encarar os desafios da vida. O Evangelho nos diz que diante de uma dor, diante de um sofrimento, o ser humano deve se esforçar para superar. Ele deve olhar para si e procurar raciocinar alguma forma de suportar aquela dificuldade, de saber suportar, de passar por ela com coragem, com resistência, não se deixar levar pela raiva ou desespero. Somente dessa forma ele poderá sair desse desafio muito mais forte e com um grau de aprendizado muito maior. Então, bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, bem-aventurados os aflitos, na verdade, aqueles aflitos que souberam superar os desafios que a vida lhe proporcionou. E, diante dessas dificuldades, tem a oportunidade de provar a sua fé, a sua paciência, né? Realmente ser submisso à vontade divina e entender que Deus sabe de tudo, né? Sabe o que é melhor para cada um de nós. E um dos grandes sofrimentos da humanidade é a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Então, quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida, para conservar aqueles que viveram muitos anos, plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da alegria da convivência com o filho. Então, isso é o que nós, humanos, costumamos dizer, né, no nosso cotidiano, diante de uma morte prematura. E nós temos a necessidade de nos elevar acima desse plano terreno, para compreender que o bem está em muitas vezes onde nós vemos o mal, que a providência divina, ela age sobre tudo, né? Aí nós costumamos dizer, que foi o destino, foi uma fatalidade. Aí nesse momento nós esquecemos que Deus é a fonte primária de todas as coisas, né? Então Deus tem o controle de tudo. Tudo tem uma razão de ser. Então nós não podemos avaliar a justiça divina pelo valor da nossa. Nada se faz sem uma finalidade inteligente. Seja lá o que for, tenha um objetivo maior,
para que aquilo aconteça. E se nós tivéssemos a oportunidade de investigar de uma forma bem minuciosa, bem detalhada, todas as dores que nos atingem, nós iríamos encontrar a razão divina, a atuação da providência divina sobre tudo, né? E é uma razão regeneradora. E nós iríamos compreender que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, que os nossos, diante da grandeza da providência divina, eles são insignificantes, porque nós não temos a capacidade de compreensão, né? de ter o entendimento que tudo tem a sua razão de ser e que Deus sabe o que é melhor para todos. Então, o Evangelho nos diz também que a morte prematura muitas vezes é um benefício que Deus concede àquele que desencarna e que assim essa pessoa ele ficaria, né, ou fica resguardado das misérias que a vida apresenta ou das tentações que poderiam causar a sua perdição. Então, muitas vezes, aquele que morre na flor da idade, né, bem jovem, como se costuma dizer, ele não é vítima da fatalidade. Deus simplesmente julga que não é mais útil para essa pessoa permanecer na terra. E como foi comentado, esse fato de ter a morte prematura pode ser até um benefício, né? Que nós sabemos que na vida existem os desafios, existem vários fatores que podem levar a criatura à ruína, né? Como os vícios, e uma morte prematura, se essa pessoa já cumpriu, né, a sua missão, também estaria livrando-a de possíveis erros. E é uma grande infelicidade, né? Costuma-se falar também que uma vida cheia de esperanças seja interrompida tão cedo. Nós temos o costume de falar isso, né? Quando morre alguém jovem, costuma-se dizer: essa pessoa tinha uma vida toda pela frente, né? E tinha uma vida cheia de esperanças que foi interrompida. Mas o Evangelho nos chama a atenção de quais esperanças realmente estamos falando. Das esperanças da terra, onde aquele que desencarnou poderia brilhar, fazer sua carreira, poderia, juntar riquezas materiais. Se nós estivermos somente nos relacionando a isso, a nossa visão está bem estreita, porque nós falamos aqui em nossas palestras, né, que nós devemos dar um maior valor aos bens eternos e não às riquezas materiais, que é recomendável, inclusive, o desapego aos bens materiais, né? Então, nós precisamos mudar esse ponto de vista. Essa pessoa poderia ficar aqui no nosso conceito para que ela pudesse ter uma vida cheia de esperanças, e que essa esperança, no nosso ponto de vista, seria o acúmulo de riquezas materiais, muitas vezes, ou seria fazer uma carreira, né, de sucesso, atingir a fama,
E nesse caso aí, nós estamos considerando os bens da terra mais importantes que os bens da vida futura, né? E nós também fazemos esse tipo de julgamento, né? E nós não sabemos realmente como seria a continuação dessa vida dessa pessoa, né? Se ela tivesse permanecido aqui. Poderia também ser uma vida carregada de amarguras. Ela poderia cair em tentações, né? Que levariam à ruína também. Então, o Evangelho, ele traz esse despertamento que nós temos que valorizar os bens da vida futura. Aquela pessoa que desencarnou naquele momento, considerado ainda jovem, ele havia terminado sua missão e era muito mais proveitoso para ele partir, né? E com a vida que ele teve, ele poderia conseguir os bens mais importantes, que são os bens eternos. Então, essa questão da dor, da perda das pessoas amadas, né? O Evangelho também nos alerta que essa dor, ela se concebe naquele que não tem fé, que vê na morte uma separação eterna. Mas nós estamos estudando o Espiritismo, né? Nós estudamos isso diariamente, né? E compreendemos que a alma, ela vive melhor desembaraçada do seu corpo físico. E nós compreendemos também que não existe a separação eterna. Os que se amam realmente nunca se separam, né? Eles podem estar próximos a nós. Os seus pensamentos nos protegem, suas lembranças nos enchem de alegrias, né? E o que nós sentimos refletem também neles. A doutrina espírita, ela chama atenção para isso. Quando nós estamos felizes, temos lembranças alegres, eles também ficam felizes. Quando nós estamos pensando em alguém que partiu de uma maneira melancólica, triste, dolorosa, eles também sentem essa dor. Então, nós devemos ter essa compreensão que nós estamos aqui, devemos continuar a nossa vida e eles estarão sempre conosco, nos pensamentos, né, nas lembranças. E quando nós nos entregamos às dores, nós estamos demonstrando uma falta de fé e uma revolta contra a vontade de Deus. Porque nós falamos várias vezes que Deus sabe de tudo, sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, Ele sabe o que é melhor para o que partiu e o que é melhor para o que fica. E nós devemos compreender isso, devemos ter submissão à vontade divina. E vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem amados, e se pedirdes que Deus os abençoe,
sentirei em vós consolações poderosas, né, que secam as lágrimas e aspirações superiores, que mostrarão o futuro prometido pelo soberano Mestre. Então, nós devemos ter essa relação amorosa, de lembranças boas com os que partiram. E não se deixar levar pelos momentos tristes, né? Porque eles também podem ter os mesmos sentimentos. E um outro item do Evangelho fala: se fosse um homem de bem, teria morrido. Costumamos também dizer, né? Quando alguém morre, digamos que seja uma pessoa que não é muito boa, né? Um homem mau. Se ele escapa de um perigo, nós costumamos dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido. Agora, se morre um homem de bem e ao lado de sua casa mora um homem mau, nos apressamos em dizer: seria bem melhor que fosse aquele. Então, nas duas situações, nós estamos completamente errados quando fazemos esse tipo de julgamento, porque aquele que partiu acabou a sua tarefa e aquele que ficou talvez nem a tenha começado, né? Então, não é correto fazer esse tipo de julgamento. Nós temos que nos acostumar a reprovar quando vier esses pensamentos, né? Porque nós não compreendemos. Nós temos que ter a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que parece um mal para nós é um bem, justamente porque a nossa percepção ainda é bem restrita, as nossas faculdades, né, são ainda bem pequenas diante da grandeza de Deus. E aí nós não conseguimos perceber o todo, nós só conseguimos ver uma parte do que acontece. Então, diante desses julgamentos, nós devemos nos esforçar, né, para retirar esses pensamentos. Nós devemos buscar a elevação, a compreensão que Deus é justo em tudo e sabe o que é melhor para todos. Então, esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele nos chama a atenção para que nós possamos saber sofrer, né? É o bem sofrer. E nós iremos realizar esse bem sofrer aceitando a vontade divina, tendo paciência, fé, que somente dessa forma Deus nos ajudará e poderemos ter as melhores recompensas possíveis. E a questão da submissão à vontade divina. Devemos ter a resignação, porque, como nós falamos, a nossa compreensão ainda é bem restrita diante da grandeza divina, que sabe o que cada um de nós precisa passar para se elevar moralmente, para ter um espírito evoluído, para ter
um grau de adiantamento moral bem satisfatório. Então, agora nós iremos realizar a nossa prece final. Nesse momento, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de ouvir os seus ensinamentos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que esteja conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Que nós possamos passar por todos os sofrimentos com fé, com coragem, com resignação, aceitando a vontade divina. Que nós possamos nos elevar moralmente e compreender que Deus sabe o que é melhor para todos nós. Que nós possamos sempre ter fé, que possamos ter o bem sofrer. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare e nos guie, hoje e sempre. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire.
Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.